viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Meteste pausa nisso? Meti pausa nisso. Depois falo por cima da música, sim. Não tá. E tu não me estás a ouvir, pois não? Mas eu vou pôr para ouvir. Sim. Estás a ouvir a ti? Olá. Eu não, acho que não. Eu acho que nem sequer podemos pôr música, mas eu meti aqui isto paradito. Pois. E agora? Ouves-me? Consegues-me ouvir? Consigo. E tu Ok. consegues-me ouvir? Olá. Olá. Bem-vindos a mais um Alegria de Viver. O programa em direto às sextas-feiras entre as 6 e as 7. Para quem está a ouvir em podcast. Serve mas para é- zero isto. Serve para verem que é magia do direto, onde acontecem imprevistos como o de há bocado, em que de repente começa a dar uma música Sim. que não era suposto. Para quem ficou curioso, a música que estava a dar era Da Punk Sportif, Always Under Pressure. Esses gajos foram ao festival este ano, não foi? Olha, pois era. Era para fazer uma música tipo Nickelback, não era? Era, mas Nickelback, sim. Era. Sim, quando os Nickelback se ausentaram durante 20 anos, foram todos para um centro de reabilitação e quando regressaram foi a primeira vez que tocaram no instrumento e foi a música que eles compuseram, foi aquela. Sim, era muito bonita. Isso é um elogio que estás a fazer. Sim. É. Hoje connosco temos o Raul Manarte, o segundo Manarte, que vem cá ao episódio em pouco Sim. tempo. E curiosamente, é o segundo Manarte sem ser uma família muito conhecida de Ovar, é a família Manarte que tem jogadores de basquete e tudo, que nunca vieram à alegria de viver. Mas devem ser da mesma família. Se calhar o É vosso tudo. apelido é pouco comum, portanto às tantas. Tens família em Ovar? Que eu saiba não, mas sei que há muitos manartes cá. Pois é, bué. Não, mas para além de ser irmão da Joana Manarte, do disco voador, o Raul é autor do livro O Altruísmo Não Existe, é psicólogo, eu levantei, está aqui, é psicólogo, é músico e tens participado como psicólogo em missões no estrangeiro, humanitárias também, que é um pouco o tema do livro, não é? Esse partes da tua experiência como psicólogo nos Médicos Sem Fronteiras e falas um pouco sobre o conceito de altruísmo. Falo, sim, mas não falo muito sobre mim. Não? Não, falo. E foste muito altruísta. Fui? Sim. Porque a tendência é, se vais falar de altruísmo, tens de meter o ego à frente, ou não? Mas já leste o título? Não, eu sei. Não, o título Não, é eu O sei, Altruísmo Não Existe. E tem um subtítulo que é espetacular, que é o pessoal vai desenganar dizer o altruísmo não existe, existe. E tu dizes, calma aí. O que estou a tentar dizer é que isto é comportamentos altruístas, nada tem que ver com seres anjinho, com autossacrifício ou mesmo com deixares de ser egoísta, por isso aperta o cinto. Ajudar os outros vai fazer-te bem a ti. Isto é o subtítulo do livro, está na capa. É. Parece que tu inspiraste nos livros do século XIX, lembras-te dos títulos gigantes de livros do século XIX que era do género, agora vou dizer um Crime e Castigo ou A Arte de Dizer assim, tinha um parágrafo. Certo. Por acaso, não era isto que eu queria. A editora é que me meteu. Mas acho que Não, mas eu acho que foi uma boa opção da editora. Ok. E que- normalmente as editoras não fazem boas opções, os autores é que sabem tudo, mas neste caso tiveram bem. Ok. Obrigado por decidirem sem ouvirem a minha opção, mas está tudo. Qual era a tua Continuamos. opção? Qual Não, era a tua? agora é tarde. A tua opção era a tua cara de braços cruzados. Eras tu de fato, de braços cruzados. Sim. Há aí uma dupla de comediantes que também já escreveram um livro em tempos e a capa que saiu também foi muito à revelia da capa que essa dupla queria. Pois, Certo? foi bastante. Foi. Mandaram-nos hipóteses. O que é que acham? Gostamos mais. Pronto, vai a outra. Está decidido. A sério? Ai. Foi um bocado assim. Não, mas tinha piada, tipo, o livro ser O Altruísmo Não Existe, só, sem um subtítulo, e tu, braços cruzados, fato e gravata. Pá, sim. Tipo, a dizer Se fosse só. irónico, era ele em cima de uma jangada. Sim. De fato e gravata. Sozinho. Ok? Mas olha, já agora, o que é que queres dizer com isto? O altruísmo não existe? Quer dizer que quando tu ajudas alguém ganhas sempre alguma coisa e é mais em vez de estarmos aqui a perder tempo porque muitas vezes se vem com essa discussão de não, só podes ir quando for mesmo pelos outros, tipo, tens de ser mesmo puro e aquela pessoa ajuda mas não é puro e perdemos imenso tempo nestas cenas, certo? O objetivo é vamos
vamos admitir que sempre que ajudas tu também ganhas e agora bola para a frente. Vamos ver como é que a gente faz isso de forma mais eficaz. Normalmente o que se ganha é uma fotografia rodeada de crianças do país onde foste em missão, não é? Isso é. Tu no fundo escreveste um livro para validar a hipocrisia? Eu escrevi o livro para tirar o foco na hipocrisia. Estou a brincar. Que eu ouvi-te na prova oral e, portanto, acabaram por apesar do Alvin, que é um burro a entrevistar, ele se ouvir isto é assumido, então. Ele tentou sempre ir buscar o lado mais mas as pessoas tiram selfies e não sei o quê, e tu foste buscar aquele lado de nós ajudamos um bocadinho sempre que ajudamos alguém, não é? A ideia de que ajuda-nos a nós, como tu disseste lá, baixa-nos os níveis de ansiedade, etc, etc. E vais buscar, não é uma coisa de testemunho, é uma coisa sustentada, não é? Como tu dizes várias vezes, sustentado noutros estudos ou na literatura já vigente, e é importante neste sentido, vê-se tanto ensaios, não é? Que depois o que interessa é o testemunho ou o citar estudos, mas no geral, e eu e o Sérgio andamos a ler um livro onde uma pessoa cita vários estudos, mas não diz quais é que são, de repente tens aqui um lado que eu acho interessante de puxar. Esse autor cita, por exemplo, um estudo de uma universidade no Nordeste dos Estados Unidos. Mas só diz isto. Se nós quisermos ver o que é que ir à fonte, temos de ir a todos os estudos feitos em todas as universidades do Nordeste dos Estados Unidos, que é o que tem a sua piada. Sim. Isso está publicado assim? Tá. E é um best-seller. Uau! E é um autor português. Pronto. Depois dizemos tem off de quem é. Qual é que foi o mote para isto? O que é que te puxou? Foi aqueles comentários de és incrível, vais ajudar os outros e deixas toda a gente para trás, e o facto de sentir isso como uma tremenda hipocrisia, porque se tu fores para o terreno tu vais conhecer verdadeiros heróis a sério, ou seja, pessoas que estão absolutamente desesperadas, que passaram por coisas que eu nem concebo e na manhã a seguir estão a ajudar outros. Portanto, é como, sei lá, não sei arranjar aqui uma analogia elegante, portanto vou arranjar uma deselegante. É como eu ir jogar para o Real Madrid e dizerem-me a mim que eu sou o melhor jogador do mundo. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, quando eu todos os dias estou a conviver com... Claro. Pronto. Tens algum exemplo de uma história que tenha inspirado assim desse género? Tenho vários. Olha, no Ciclone Idai, por exemplo, foi o primeiro que me ocorreu. No Moçambique, não sei se lembram do Ciclone, mas pronto. Encontrei no meio de nossas atividades, lá não interessa, um rapaz que tinha perdido tudo, tinha perdido a família e a casa e estava, aliás, quando eu o conheci, ele estava-me a trazer uma pessoa em braços que ele tinha ido buscar a não sei quantos quilómetros para levar para o hospital, estava-se a dedicar a encontrar as pessoas necessitadas na vila, não sei se me estou a fazer entender. Sim. Pronto, portanto, quando as pessoas vêm idealizar o meu trabalho, a minha reação é quase visceral. Não sei se isto faz sentido. Faz sim. Então vou-te colocar um dilema. Posso fazer o dilema clássico ao Raul, que já fizemos aqui de ajudar. Sim. Raul, tu podias ajudar muitas pessoas, como fazes, mas publicamente para essas pessoas serem ajudadas, ou seja, efetivamente tu, sempre que ias para o terreno, ajudavas a quantidade de pessoas que tu nesse dia privaste, com quem contactaste. Mas para isso, uma vez por ano, tinhas de fazer um vídeo para o YouTube ou para um meio alternativo a matares um golfinho. Ok? A alternativa é sempre que vais em missão, tens de ir vestido de super-homem. O que é que preferias? Opa, não. Mas sem um resultado efetivo. Não, ou seja, morriam essas pessoas que ajudarias se não matasses o golfinho, morriam. Era. Todas. Yeah. Não te vou responder. Não, porque está no livro, não gosto de... Quando eu discuto com alguém, gosto de decidirmos o que é que vamos fazer a seguir. Ou seja, gosto de discutirmos coisas práticas, porque estou farto de abstratos e estou farto de debates interessantes e perceber quem é que tem razão. Ok. Não levem isto a mal. Não, de todo. Entendes? Porque sim. eu estou aqui porque sinto, e o livro é para isso, sinto que esta pequena conversa se calhar pode ajudar alguém a participar mais, o que vai salvar vidas no terreno. E o que é que as pessoas podem fazer? Eu lembro que tu teres falado, por exemplo, na prova oral, de às vezes estares em organizações que não vão fazer aquilo que tu tens as tuas intenções originais, não é? Tu tens uma intenção de ir ajudar no terreno, mas de repente vais dobrar roupa.
O que é que as pessoas... Não há problema, não estou a dizer, mas as pessoas podem ter outro objetivo, não é? Individual. O que é que as pessoas podem... Como é que as pessoas podem procurar, que organizações é que se podem, sei lá, regimentar, não é? Para ir para o terreno? Vou começar com uma coisa pouco ortodoxa. Podem mandar... Como é que tu começaste? Se calhar é mais giro assim. Comecei por uma pesquisa na internet quando foi do campo de refugiados de Moria, encontrei uma organização e acho que tive sorte. Neste momento as pessoas podem mandar mensagem a mim e a outras pessoas, pronto, mas em que temos uma base de dados, em que esta base de dados tem alguns comentários nossos. Quando digo nossos, é de portugueses que lá estiveram, portanto é essa vantagem, podem sempre falar com portugueses que lá esteve para terem mais informação. Mas acho que devem procurar organizações com provas dadas, que tenham os mecanismos de transparência explícitos, falarem com alguém que já lá foi para perceberem se é mesmo aquilo e se lhes dá algumas garantias daquelas, sei lá, daqueles lados negativos mais gritantes de corrupção e etc. Esta é uma. Mandar a mensagem, outra é procurar diretamente. Acho que disse as duas ao mesmo tempo, não foi? Exato. Mandam a mim ou procuram, tendo em conta estas coisas. E muitas pessoas bem intencionadas acabam depois por fazer coisas tipo aquele turismo de voluntariado que acaba até por ter um impacto negativo no terreno, não é? Tudo pode ter um impacto negativo. Mesmo as missões humanitárias têm, ou melhor, são dilemas éticos sequer, não sei se são muito bem ultrapassáveis, mas tudo pode ter esse impacto. No voluntarismo, como estás a dizer, também há montes deles. Não sei qual deles queres falar, mas há organizações de voluntariado internacional que ficam com 80% do que tu pagas e só dão 20% à comunidade, por exemplo. E a Giving Away, por exemplo, faz essa mediação entre ti e quem está no terreno de uma forma gratuita, sem tirarem comissão. Eu neste momento, o livro tem nas 3 partes que tem uma lista de recursos, de ferramentas úteis, e eu pus todas no meu site. Já falei com algumas organizações para fazermos esta lista de recursos de forma partilhada e sem estar associada a nenhum nome, porque o objetivo não é esse, é só tornar acessível. Portanto, no meu site neste momento tem lá se calhar formas mais seguras de tentar encontrar ONGs com validade sistémica local. E qual é o teu, como psicólogo, és psicólogo de formação, qual é o trabalho que um psicólogo pode ter numa situação destas? Porque, por exemplo, o trabalho de um médico é óbvio, as pessoas sabem. Agora um psicólogo dizem, vais para lá, vais pô-los num sofá a falar sobre a mãezinha e não sei o quê, de que forma é que isso ajuda as pessoas? O que é que faz exatamente no terreno? Esta resposta vai ser longa, não há problema? Força! O microfone é teu. Então, eu trabalho em crise e catástrofe, não é? Ou seja, guerra da Ucrânia, ataques terroristas, agora estive em conflito armado de Sudão do Sul, portanto, a resposta que eu te vou dar é para situações de emergência. O que nós fazemos é um misto de psicologia de emergência com psicologia comunitária. Eu passo a explicar. Se tiveres uma emergência, aliás, nós vivemos isso um pouco na pandemia, não é? A maior parte das pessoas precisa de um tipo de apoio que não é especializado, não precisa de psicoterapia, não precisa de psicologia clínica, precisa de recursos para lidar com o stress e precisa de informação sobre o stress, porque tu, se estiveres a ter um ataque de pânico, se eu te explicar o que é, já contribui e muito para descer a tua sintomatologia. E quem é que dá ou seja, quem é que chega a 90% das pessoas? É a própria comunidade, assim como fizemos aqui, pronto. Portanto, o grande trabalho em emergência e catástrofe é tu energizares, esta palavra é horrível, mas tu capacitares a comunidade para cuidar dela própria. Como é que fazes isso? Desculpa. Dás psicoeducação a figura-chave da comunidade. Por exemplo, aqui em Portugal seria presidentes da junta ou professores, noutros cenários será curandeiros também, líderes tribais. Tu capacitas estas pessoas para saberem o que são sintomas de stress agudo e estratégias para diminuir. Eles difundem esta informação pela comunidade. Depois, há pessoas que vão precisar de apoio mais especializado porque estão com altíssimos níveis de stress ou tiveram dissociação, choque psicológico ou têm outras psicopatologias anteriores. Aí, idealmente, nem sempre isto acontece e eu não quero ser eu a dar essa intervenção diretamente. Porque tens barreiras linguísticas, por exemplo. Exatamente. Tem barreiras linguísticas e culturais. É como nos incêndios de Pedrógão ser um alemão que vem dar apoio psicológico aos portugueses. Portanto, em Médicos Sem Fronteiras eu tenho o privilégio de poder formar a minha própria equipa, que não tem de ser necessariamente psicólogos, porque muitos destes contextos simplesmente não existem, mas podem ser pessoas mais ou menos diferenciadas, que
tu podes, e não gosto de ser capacitar, eu vou dizer porque eu não gosto de ser capacitar, porque há um código cultural de cura que eu não domino, que as pessoas lá é que dominam. Portanto, é mais uma troca e um misturar de saberes, os deles com os meus, para estas pessoas poderem identificar e intervir em casos Mas, mais por exemplo, podes específicos. dar um exemplo de 3 coisas que essas pessoas têm de estar capacitadas para fazer, para intervir nessas situações? Têm de fazer primeiros socorros psicológicos, ou seja, se vir alguém ter um ataque de pânico, ou alguém em choque psicológico, que é o contrário, alguém que está assim dissociado, meio catatónico, estabilizarem estas pessoas, e têm de fazer counseling básico, que é pegarem pessoas que estão com impacto significativo na funcionalidade, depois do catástrofe ou do ataque terrorista, não saem de casa, isolam-se da comunidade, perderam a vontade de viver, etc. Têm de conseguir acompanhar estas pessoas durante 5 ou 6 sessões, entre aspas, para que elas melhorem, para que elas comecem a voltar a uma rotina o mais normal possível e comecem a usar os recursos que têm na comunidade. A terceira coisa que têm de fazer é identificar, por exemplo, pessoas que têm sintomas psicóticos, imagina, e que têm, aí sim, precisam de um tipo de intervenção mais especializado, com psicofarmacologia às vezes, ou com psicologia clínica, ou às vezes mandam para mim, por exemplo, os poucos casos, mas eu tento ter menor intervenção direta possível, mas claro que acabo sempre por ter, pelo menos no início, ao formar a minha equipa tenho de estar com as pessoas, ou a andar pelos cenários de crise e catástrofe, tenho de falar com as pessoas. Mas isso é um trabalho que pode demorar anos. Idealmente terias anos para criar essas estruturas, mas tens muito pouco tempo para fazer. Não demora anos. Nós estamos contra o relógio em emergência e catástrofe, que há um período de stress agudo, que dura, a fase aguda dura um mês, mais ou menos assim. Sim, mas há situações tipo Sudão do Sul, é uma coisa contínua há uma série de anos, não é? Mas o evento potencialmente traumático para ti, não. Ou seja, a guerra, imagina, na Ucrânia onde eu estive, dura há muito tempo, mas quando tu foste atacado e saíste da aldeia foi há um mês ou 15 dias, certo? Sim. Tens aqui a tua fase aguda, conceptualizada para nós, equipa de emergência. Depois tens outras dificuldades, e não estou a menosprezá-las, de integração e etc. Mas isso já é para outro tipo, conceptualizado como outro tipo de intervenção, a longo prazo, ou desenvolvimento, coisa que eu já não faço. Eu faço emergência e catástrofe, portanto estou ali na fase aguda, mais ou menos no primeiro mês, e é onde eu vou dizer uma coisa estúpida, mas é onde eu gosto de estar, onde me faz sentido que a ação humanitária esteja, tem menos tensões éticas. E para ti, psicologicamente, o que é que... Eu sei que te faz bem ajudar, obviamente, é bom para ti, mas lidas com situações extremamente violentas. Qual foi e a tua duras. primeira experiência? Minha primeira experiência foi no campo de refugiados de Moria, e ainda bem que foi, porque tu estás a falar de um inferno que está na Europa. Portanto, tu como é que eu te dizer? Tu assimilas os limites de intervenção humanitária. Não vai ser com intervenção cara a cara de primeiros socorros psicológicos que estas pessoas vão sair deste inferno. Vai ser através de acabarem com a merda dos campos, ou respeitarem a lei europeia. Ou seja, vai ser através de ativismo e cidadania, que é aí 2/3 do meu livro, que é como é que a gente consegue mudar as coisas. Parte da psicologia comunitária que tu... Não, é parte da cidadania. Tu não precisas ser psicólogo, tu nem precisas ter 12º, nem precisas ter 18 anos. Tu consegues pressionar a Comissão Europeia ou os deputados portugueses para, por exemplo, coisa que nós conseguimos fazer com Humans Before Borders, acolhermos menores não acompanhados do campo de refugiados. E em vez de eu estar lá como psicólogo, dar primeiros socorros psicológicos a um miúdo que está num campo que o traumatiza, como cidadão europeu, eu tirei de lá. Ok. Pois. Assim, Pronto, é interessante. É interessante, é incrível. Mais um motivo para comprarem um livro, porque é importante haver pessoas que façam isto, que tenham, e de certeza que há muita gente interessada e que quer fazer e que não tem bem noção daquilo que pode fazer concretamente para ajudar. Acabaste de resumir o objetivo do livro, que é, eu queria ajudar, mas não sei como. Não só com missões, mas eu queria ajudar com ativismo ou com cidadania ativa, mas não sei como. Quer seja fome no Iémen, quer seja eu quero construir mais um parque em Ovar, mas não sei como pressionar os decisores. E acho que faltava um pouco de uma espécie de guia prático fundamentado em alguma literatura. Não pode resultar ou não, eu não faço a menor ideia se isto vai resultar, pessoal, ok? Não comprem a achar que eu acho que isto muda a vida das pessoas, eu não sei. Eu dei o meu melhor.
Mas aqui nós estamos. Não, mas acaba por ser um folhetim, não é? Informativo de como chegar lá, não é? Acabas por tentar literacia ativista. Mas há aqui um dilema para mim, que é: tu ajudaste nos campos de refugiados, é uma situação dramática, humanitária, mas depois tens muitos cidadãos, e uma percentagem significativa deles, que está cá e que olha para essa realidade do ponto de vista de temos de fechar fronteiras e ignorar essas pessoas, e esta pessoa acredita que ao defender isto está a fazer o bem pela sua própria comunidade. Este tipo de choques, como é que vocês lidam com isso lá? Obrigado por essa pergunta, mais uma vez, porque a última parte do livro é precisamente sobre isso, sobre nós e eles, ou teoria de identificação social. O que se passa aí é um pouco nós e eles. Essas pessoas que querem fechar fronteiras não são menos empáticas ou menos altruístas. Sim, elas acreditam que estão a fazer o bem. É uma noção diferente daquela que nós temos, não é? Eu vejo, sim, é diferente, mas eu opto por dizer que é igual, ou seja, acabam por ser altruístas e empáticos com os deles. A linha nós e eles é que está diferente. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Porque e dou aí algumas dicas de como é que podemos ultrapassar isto, porque se tu puseres cara a cara uma pessoa com uma criança refugiada que está em situação de crise, eu aposto contigo que me vai disparar empatia e comportamento de ajuda. A distância é que permite esta ideia de que eu posso fechar as fronteiras. Não sei se me estou a a distância e o oportunismo do político. Essa ideia acaba por ser um distanciamento temporal, às vezes de ideias mais antigas, não é? As pessoas parece que esquecem, e um distanciamento físico. Quando foi publicada aquela foto da criança na praia, Alan Kurdi. Exatamente, foi precisamente nesse sentido. Podia ser, levantou um debate ético, não é? Deve-se ou não publicar aquela foto, mas de repente a intenção do fotojornalista foi: as pessoas precisam saber quem é que são os terroristas que estão a assolar, não é? As praias europeias. Sim, mas depois há outras questões. Tiveste, por exemplo, em países, até em Portugal, mas dizer como na Hungria, houve muito mais abertura para ajudar os refugiados ucranianos do que há para refugiados de outros sítios. Tens E também a identificação social está aí. Eles, para os ucranianos, eles fazem parte do nós, não fazem parte deles. Exatamente. Sim. Quando eu falo de distância, não falo de distância física, falo mais identitária. Mesmo em África, e falando dos portugueses, nós temos mais comportamentos de beneficência com as ex-colónias do que com outros países africanos, porque há há um certo nós, digamos assim. Pronto, cabe a todos nós, e este nós agora é super categoria, aumentar o contacto, porque há muita investigação de contacto que mostra que estas barreiras se diluem quando isto acontece, e eu lanço várias estratégias. Uma delas é puxar pela supercategoria, que é facilmente explicável, que é: tu és do Porto, eu sou do Benfica, mas quando a seleção joga, somos um nós. Há um... Depende, se jogar um jogador do Benfica que eu não gosto, vou subiá-lo. Mas queres que a seleção ganhe na mesma? Sim. Não, mas sim, mas olha que essa questão da seleção acaba depois por a questão da trincheira que está antes, às vezes separa depois mais, não é? Mesmo na questão da seleção do que o contrário. Aqui na questão cultural, não é? O que o Sérgio estava a pegar, e a diferença de o acolhimento de refugiados sírios versus acolhimento de refugiados ucranianos, o nível de aceitação foi muito maior agora com esta crise ucraniana do que com os sírios, precisamente pela distância, vamos dizer, cultural, e junto ali a xenofobia e o retrato que normalmente se dá na comunicação social e nos filmes de pessoas que tenham aquela cor ou que venham daquela área geográfica alargada. É uma questão identitária, porque tu ajudas mais Moçambique do que a África do Sul, e a Coreia mesma. Mas há aqui um nós. E há sempre aquele argumento de estás a ajudar os refugiados e os nossos sem abrigo. Pois é isso. Pessoas que normalmente às vezes nem se preocupam com os sem abrigo. Sim. Só quando, perante a possibilidade de alguém ir ajudar pessoas que estão mal lá fora. Também falo disso, tu vieste de São Zero, mas repara na conversa que estamos a ter agora. Estamos a criticar a moralidade de algumas pessoas que dizem isso. Quando eu prefiro perguntar: ok, o que é que podemos fazer sobre isto, pessoal? Porque ou para dar aqui um exemplo polémico do Chega, não é? Que é talvez uma coisa muito polarizante que nós temos agora. Não sei se vai ser a mandarmos estes slogans fáceis no microfone, a dizer que, sei lá, isto é por causa dos políticos e a fazer comentários morais sobre as pessoas dizem isto. Acho que é aumentando o contacto, porque 1 em cada 25 pessoas de idade eleitoral votaram no Chega. Portanto, tu tens um primo que votou, ou tens um amigo, certo? E vai ser Ex-amigo.
Pronto, obrigado. Estás por terra tudo que eu estou a tentar fazer aqui. Vai ser na mesa do café ou vai ser na mesa de jantar que vais conseguir este contacto. E também dou algumas dicas, ou seja, não vai ser nas redes sociais, tem de ser cara a cara. Pois é, isso que eu te ia perguntar. Exatamente, adiantaste. Como é que isso se faz? Porque eu pessoalmente, eu prefiro não me chatear. Prefiro, olha... Quando estás a falar de questões... Imagina, alguém de quem eu gosto é do Chega, ou diz disparados sobre ciganos. Eu, vou-me cansar. É cansativo. Vou criar aqui um problema, criar aqui uma discussão. Prefiro calar-me às vezes, e mal. Eu sei que devia procurar esse contacto e ser empático e ver a perspectiva, mas é difícil, esgota mentalmente uma pessoa. Começa a haver temas proibidos, começa a haver como é que isso se faz? Eu dou aí algumas dicas. A primeira é ser cara a cara e não ser pelas redes sociais, sem dúvida, porque cara a cara é a probabilidade de arranjar terreno comum, que esse é o nosso objetivo, e esta é a segunda dica. O teu objetivo é procurar terreno comum, ok? De ser humilde, não vais desafiliá-lo do partido numa conversa. A terceira é tu estás consciente da ameaça que cria as tuas identidades. Há uma ativação emocional em ti, acabaste de dizer isso mesmo, tu ficas irritado porque tu és pluralista e és democrático, e isto é uma ameaça à tua identidade, ou seja, tu teres a identity mindfulness, que é, ok, estou a ficar lixado e é só uma conversa. Não é só a identidade, é óbvio que é uma ameaça à minha identidade, mas é uma ameaça objetiva à comunidade, e podem morrer pessoas por causa desse tipo de políticas, percebes? Mas esse é um argumento que ele usaria. Sim. A imigração ameaça a minha comunidade. Mas ele usaria esse argumento, mas esse argumento não é racional. O meu é. Percebes? Discordo. Acho que tens de procurar entender a racionalidade dele, e até porque quanto mais inteligente é uma pessoa, quanto maior é o nível de QI, e isto não foi uma universidade do Nordeste dos Estados Unidos, está aí a referência, mais resistente é a pessoa à alteração de identidade. Ou seja, não é uma questão de racionalidade. Pessoas muito inteligentes, se ameaçares a identidade dela, vão ser muito melhores que pessoas não tão inteligentes a defendê-la. Portanto, tens de procurar ter uma conversa, procurar ter terreno comum sem ameaçar a identidade uns dos outros. Portanto, cara a cara, identity mindfulness, e para lá a perceber que estás ativado. Tu achas que é possível desnazificar, é isso? Eu não estou a falar de Chega agora, ok? Estou a dizer, acho que é possível. Mas porquê é que disseste desnazificar depois de falarmos de Chega? Não sei. Não sabes? Não sei. É muito comum esta retórica, são todos uns faz, não acho que eles todos nazis. Não acho que eles são nazis, acho que são saudosistas de um tradicionalismo português que depois cheira a um bolor de Estado Novo, é verdade, mas dentro de uma ótica democrática. No entanto, tem apoiantes neonazis, isso tem nas suas bases, e a minha questão é, porque eu já apanhei como dou formação, já apanhei um skinhead numa turma, e que de repente o argumento, porque tinha de conviver o argumento, uma pessoa que vota no Chega, e eu então o que é que lhe fui buscar? Fui-lhe buscar o argumento da pureza racial e dizer que o Hitler não matou ciganos de raça pura, ou seja, e ele ficou muito irritado porque o Hitler não matou ciganos, e eu penso, ou seja, o argumento que eu lhe estou a arranjar é ele ficar chateado por o Hitler ter matado menos, e coloca-o, vamos dizer, um bocadinho em xeque intelectualmente, não é xeque, ou uma tentativa de tentar que ele veja que não é assim tão correto, mas não é fácil trazer as pessoas de volta, porque o que tu estás a tentar dizer é que não devemos trazer as pessoas de volta, devemos tentar colocá-las ali num círculo, vamos dizer, de humildade mútua, para tentar haver ali um espaço de partilha, para que elas consigam ser empáticas com outrem. Eu acho que deves procurar terreno comum e deves ir com muita calma com as generalizações, porque nós somos muito bons a generalizar os outros, eles, achamos que eles são todos iguais. Sim, eu não acredito que um quarto da população portuguesa seja neonazi ou a supremacia ariana. De todo. Por isso, a tua prima que votou no Chega, se calhar votou porque está frustrada. Está frustrada com alguma coisa, e faz muito sentido arranjar um bode expiatório. Correto. Portanto, tu fazes um post a dizer que isto é uma luta, que eles são todos fachos, neonazis, ela se ler o teu post não vai falar contigo. Como é óbvio. Sim. Como é óbvio. Mas eu não acho que eles são todos. Mas lá está aí. Mas qual é o limite? Porque se a posição da minha prima, e nós já falámos várias vezes sobre isso, há boas razões para alguém votar no Chega, e não queremos demonizar alguém em concreto por o ter feito. Agora, a minha prima
a posição dela pode ser uma ameaça existencial, não para mim, que até sou dos dela, mas para outras pessoas. E ela pode arranjar os argumentos racionais que quiser para o justificar, mas é uma posição moralmente errada. Eu não sei até que ponto é possível arranjar um terreno comum com alguém que acha que, sei lá, que é preferível que os refugiados morram todos no Mediterrâneo. Mas estás a ver, lembras-te do início quando eu não respondi ao dilema moral? Porque temos de pôr isto no terreno e trazer a conversa para o aqui e agora. Pragmático, sim. E exatamente, o que é que vamos fazer a seguir? Porque ninguém quer que as pessoas morram afogadas. Quem diz isso com luxo da distância. Mas eu quero que a minha prima perceba que o que ela acha é estúpido. Percebes? Eu quero que a minha prima deixe de ser estúpida. Agora estou a entrar, estou a debater, mas percebes? Esse também é o meu objetivo, é que haja menos gente a pensar como ela. Quero persuadi-la, quero fazê-la ver o lado certo, porque, por exemplo, ela tem a racionalidade dela. Os imigrantes levam a aumento de criminalidade. Há dados que provam que isto não é verdade, não é categórico. Às vezes até o contrário. Os imigrantes cometem menos crimes que as populações que não são imigrantes. Portanto, como é que isso... Tu és um pragmático, queres que as coisas melhorem no terreno substancialmente, isso é a posição certa. Mas para mim, que quero ajudar a minha prima a ser menos estúpida... Acho que devias repensar o teu objetivo. Porque, como eu te disse no início, não tem nada a ver com o nível de inteligência. Se fosse assim, era... Não, eu digo estúpida no sentido de estar errada, de estar mal, de fazer coisas que prejudicam a sociedade. Não é do QI, não estou a dizer que... provavelmente é mais inteligente que eu, que também não é difícil. Não sei se és a pessoa indicada para esta conversa, porque tu queres provar que ela é estúpida, que faz coisas que fazem mal para a sociedade, quando eu acho que deves tentar perceber qual é a ideia dela que beneficia a sociedade, entendes? Lá está, eu acho que estás com a tua identidade ameaçada, entendes? Porque não estás, eu não sei que partido és, nem me interessa e eu não percebo nada de... pronto. Mas se fosses, se calhar discutir com outro partido que não fosse esse, tu não partirias dessa premissa que estás a... Eu não sou de nenhum Então, partido, mas tenho as linhas vermelhas. Mas tu colocarias, imagina, quando o Hitler chega ao poder em 33, e aqui vou retirar o Chega e dos nazis, ok? O Hitler chega ao poder em 1933 por eleições, mas entretanto ele andou a fazer campanha política e tinha um livro onde mostrava as suas intenções, o que é que ele queria fazer aos judeus. Como é que tu encontras com alguém que fosse nazi, na Alemanha nazi, tentavas dialogar com ele a dizer, pá, eu acho que vocês deviam matar menos judeus? Também não te vou responder essa pergunta, mano, porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer é uma conversa contigo, com a tua prima, ou contigo, com o teu amigo, que ela não é nazi. Ela não, mas aqui é, ainda bem que não são. Pronto. E que tu não podes ir buscar essa bagagem toda, porque estás a pôr uma bagagem emocional em ti enorme para uma pessoa que está à tua frente. E acho que isto a gente combate, entre aspas, e eu não sou grande apologista desta terminologia bélica de combate, isto é uma luta, e eles não passarão porque eles moram em minha casa. Porque eles estão na minha família e porque eles andaram comigo na escola. E a realçar os pontos em comum e tentar perceber a frustração das pessoas e a tentar ter uma conversa na boa, porque eu acho que, olha, só o que eu acabei de dizer, ter uma conversa na boa, estamos a milhares de quilómetros isto acontecer. E sem haver uma conversa na boa não vai haver mudança. Tu vais ameaçar a identidade dela e ela a tua. E não adianta vir com o Hitler nem com nazis, porque não é isso, é a tua prima, man. Ou o teu primo. Pronto, eu já tenho primos que vieram. Porque muitas vezes o pessoal, eu acho que o pessoal vai para esse nível, o pessoal vai para esse nível de abstração. Não é abstrato que eles têm apoiantes neonazis. Isso não é abstrato, é concreto, não é? Aliás, as reportagens de Miguel Carvalho acho que mostram bem essas ligações, as que estão na 74 mostram as ligações às... E não é abstrato que os refugiados podem matar alguém. Correto. Portanto, mas vamos para os polos ter esta conversa. Mas já para não falar da ciganofobia e da homofobia e de todas essas coisas que prejudicam. Mas tu achas... Porque lá está, para um gay, por exemplo, para um cigano, essa conversa é uma questão existencial, percebes? Não é só uma questão de identidade ou de exercício intelectual. Eles sentem a vida deles e a forma e aquilo que eles são em causa pela posição de alguém. E eu percebo, isso é complicado, mas para ti o que é que seria um resultado positivo de uma conversa desse género? Então, espera, deixa-me acrescentar uma coisa. Raul, lembras daquele filme, o América Proibida?
Com Edward Norton, né? Edward Norton. Mais ou menos, não é muito bem. No fundo, quando tu estavas a falar, eu vou pegar um bocadinho naquilo para recentrarmos outra vez nesta questão de quando falas da identidade de eles defendem, pronto, sejam as pessoas que defendem os nossos, não é? Nessa questão identitária, tu achas que o convívio com o outro permitiria uma maior proximidade, logo uma maior empatia? Agora, como é que os fazemos chegar, por exemplo, a isso, não é? Sei lá, raptá-los, clorofórmio, e metê-los de repente a conviver num campo de refugiados com crianças sírias ou outras que tais, e achas que isso iria despertar? Porque no fundo a moral da história, não é, do América Proibida, é a ideia de ele só ganha empatia pelo outro quando convive com ele, neste caso quando é obrigado a conviver com ele porque matou alguém que tem a cor daquela pessoa. E acho que não precisamos de chegar a esse extremo. Agora é como é que fazemos essa ponte para que não haja essas políticas, seja as políticas do Salvini, não é, que tentavam fechar fronteiras, as do Viktor Orban, que não entra nem mais o refugiado, etc, e que tem depois pessoas que regimentam essas políticas de fecho de fronteiras. Como é que conseguimos, digamos assim, culturalmente mudar esta ideia de, vamos dizer, maior humanidade para com todos? Certo. Agora vou ser mau contigo, prepara-te. Então anda, força. No livro tem muitas dicas disso, isso é muito estudado, são as investigações de contacto. Mas tu disseste assim, é raptá-lo e encher o clorofórmio, certo? Tu não dirias, como é que aumentamos os contactos com paneleiros? Hã? Tu não dirias esta palavra? Sim. Para identidade de género ou para orientação sexual? Sim. E passaste aí um pressuposto de que é preciso raptar alguém que não gosta de migrantes para aumentar o contacto com migrantes. Não, estou a dizer é que se voluntariamente eles não quisessem contacto, porque o distanciamento ajuda, estou a dizer se não quisessem. Mas tu fizeste aí um bocadinho de humor a dizer que é quase preciso forçá-los, ou seja, acho que há um certo preconceito que estas pessoas não querem e são muito rígidas e são muito tapadas e só raptando-os. Não de todo, porque se eu quiser pegar na retórica vigente no partido, que é, não têm nada contra migrantes, não têm nada contra estrangeiros, não têm nada, por exemplo, do Chega. Mas não é o partido que me interessa, é a tua prima que votou no Chega. Pronto, mas dizem um resultado positivo de uma conversa. Falam, ela não vai deixar de ser do Chega, mas conseguiu aproximar-se um bocado da tua posição. O que é que seria um outcome positivo? Falando em filmes, tu viste o The Best of Enemies, que é sobre Ku Klux Klan. O que aconteceu foi contacto. E há montes de experiências em Israel-Palestina com contacto, em que há conversa. Mas sabes o que é que matou o Ku Klux Klan mesmo? Nessa fase inicial, depois entretanto regressou. Foi sátira. Tornaram-se públicos aqueles rituais ridículos que eles tinham, e o próprio pessoal do Ku Klux Klan viu, realmente isto que eu estou a fazer é uma palhaçada. Ou seja, ridicularizando os tipos e aquela coisa fez com que aquela instituição colapsasse completamente. Eu acho que não foi uma coisa, mas um conjunto de várias coisas. Sátira terá sido uma, mas contacto há em qualquer quebra de discriminação, desde o apartheid até Israel-Palestina. Portanto, nós precisamos de aumentar o contacto. Atenção que a investigação que eu estou a dizer ela é sobretudo a pequena escala. Classrooms, agora falo também em português, salas de aula e grupos Palestina e Israel e etc. Não a larga escala, mas a eficácia está demonstrada e há algumas dicas para ela ser eficaz. Primeiro, os grupos têm de ser equilibrados, ou seja, tu não podes ter um que que se note que tem mais privilégio naquele contacto que outro, ter objetivos supra-grupo, ou seja, estarem a contribuir para uma coisa qualquer. E se houver uma minoria, tu respeitares a identidade da minoria, agora esqueci-me do nome do modelo, mas é uma tentativa em que tu não vais dizer que somos todos um grande nós, somos todos um nós, mas há uma identidade de grupo que permanece. Portanto, eu acho que contacto é extremamente promissor. Aliás, contacto imaginado, isto é um bocado inacreditável, mas é verdade. Tu imaginares contacto com um deles também diminui os índices de discriminação. E outra coisa que também diminui muito é teres um de nós a ir ajudar um deles, em vez de estar só a falar, agir. E o livro é um bocado sobre isso, é tipo, mexe o cu, porque vai ajudar até na discriminação entre nós e eles. Voltando à prima, é teres uma conversa na boa e
E antes disso, que era os próximos passos, comece só neste. É se tu estás capaz de ter uma conversa na boa e ouvires as coisas que vão ser mais ofensivas que já ouviste na vida, se calhar para ti, vão ameaçar a tua identidade democrata e tolerante, e ouvires na boa, porque vai ter de ser. Se tu ficas ativado, duvido que vais conseguir terreno comum. Mas imagina que a minha prima é mais inteligente que eu e estamos na mesa do Natal e eu entro num debate com ela e eu vou Não na devias estar boa. na mesa de Natal, isso é uma dica. Okay. Se for em privada é em muito privado. melhor, sim. Okay. Mas ela convencer a família dela toda dos argumentos dela e eu com a minha conversa ainda estar a contribuir para ela convencer mais gente. Não é por isso, eu percebo o teu ponto. Esse não sei se há investigação, mas porque é que eu digo é ser em privado? Porque se tiver uma plateia dos teus, é mais difícil tu cederes, digamos assim. Não, ter gente neutra e de repente ela começa a falar comigo. Ficam todos contra Ficam todos contra mim e de repente eu a tentar aproximar uma pessoa e acabo por afastar 5. Mas tu achas que o diálogo. Então, espera, eu vou colocar isto noutro ponto, que é, por exemplo, quando se fala do atraso em tentar resolver algo, por exemplo, das alterações climáticas, e a ideia de terem surgido cientistas que colocam em causa a validade científica das alterações climáticas. O facto de haver esse diálogo, não é? Muitas vezes mediático, de vamos então ver os pontos de um lado e do outro, achas que isso cria algum ponto de contacto, cria algum ponto de, vamos dizer, de tentativa de resolução de um problema? Está a falar de algo individual ou de divulgação de informação em geral? Divulgação de informação em geral, normalmente em televisões, por certo. exemplo. Sim, eu acho que todos os níveis são precisos, ou seja, Tu achas que isso ajuda? Acho que é importante, ou seja, esqueci-me de dizer há pouco, mas eu vejo isto de vários níveis: nível individual, nível comunitário, societal ou macrosistémico, várias, não interessa. Quando estávamos a falar da pessoa, nossa amiga que votou no Chega, estava a falar do contacto individual. É claro que também temos um papel a fazer a nível grupal, se quiseres, e com manifestações e etc, mas sem esquecer o contacto individual. E diria que isto é verdade para quase todos os campos de ação humana, ou seja, há um papel que tens nas alterações climáticas ao ter a conversa com o teu tio, para não usar sempre a prima, que não acredita. E o meu tio a receber um subsídio de 10 mil euros da ExxonMobil para espalhar propaganda contra propaganda negacionista. Assim como acho que há um nível de intervenção mais grupal, olha, é o que se chama, e há dois fenómenos nas ciências sociais que retratam estes dois polos, acho eu. Um é de difusão da responsabilidade, estudado desde os anos 60, quando houve um homicídio em Nova Iorque, 30 pessoas assistiram, Kitty mas Genovese. ninguém... O assassinato da Kitty Genovese. Foi? Sim, não sei o nome dela. E ninguém ligou à polícia. E há o oposto, que é de individualização da responsabilidade, em que as alterações climáticas vão ao sítio com eu ser vegetariano e eu tomar menos banhos. Portanto, precisamos aqui nem de um 8 nem de um 80, mas aqui de um 40, ou traduzindo de outra maneira. Temos de ter conversas com o nosso tio, com a nossa prima, etc. E se acreditarmos, juntarmos a coletivos que aumentam a pressão no nível mais macrosistémico. Ok, boa resposta. Olha, mas não, é que já temos pouco tempo e ainda temos. Mas eu queria também falar um bocado da música que tu fazes. Tu és músico, tal como a tua irmã. E pronto, por exemplo, fazes parte dos Bidon, uma banda, não sei se as pessoas conhecem, mas são uma espécie de Stomp português, não é? Os Stomp é que são os Bidon, começaram por ser ingleses. Qual foi a coisa mais estranha que tu transformaste no instrumento musical? Caixas de medicamentos, almofadas, sei lá. Mas vocês não tinham uma piada preparada sobre Bidon? Não é piada, é uma história. Eu tenho uma história sobre isso. Mas quando é que tu entraste? Desde o início dos Bidon? Sim, eu criei. Nós criamos. Ok, 99. 99? Sim. Caramba. Já tem bué de tempo. Continuam a ter atuações regulares? Sim, vamos à feira dia 13, Matosinhos dia 14 e outro que eu me esqueci. De abril? Posso ver. De maio. 13 de maio. 13 de maio aqui, Santa Maria da Feira? No... como é que se chama aquele... Europarque? Não, Lamoso. O auditório, o cineteatro. Sim. António... Era onde era o festival para gente sentada antigamente, que depois passou para Braga. Sim. Pronto, é o Teatro Municipal António Lamoso, Cineteatro António Lamoso. Estamos no dia 13 de maio e 14 de maio estamos em Matosinhos e ainda há mais um que eu vou procurar, já digo. Okay. Vocês são quantos nos Bidon? Nós começamos por ser 6, depois eu comecei a fazer missões e tivemos de arranjar uma pessoa, não é para quando eu não estou, agora somos 7, 8. Ok. E qual é a tua relação com essa pessoa que te substitui?
Não tens ciúmes deles. Imagina que a banda começa a gostar mais dele do que. Já gosta, não tem ciúmes nenhum. Não, ele é altamente. Ele é muito fecholas. E votou no Chega. Não, estou a brincar. Vocês fazem originais? Não, aquilo é só- respondes tu ou respondo eu? Sim. Eu sei que é, mas era fixe. Eu tenho uma sugestão para os Bidon, que era fazerem versões de músicas famosas com outros instrumentos. Olha, já começamos a fazer isso. Estamos, pronto, dia 3 de então junho estamos em Valdecâmara, lembro-me agora. Mas já fizemos uma parceria com a Capicua em que fizemos uma versão da música dela da Sereia Louca com instrumentos alternativos, e a ideia era continuar com mais artistas. Mas era fixe. Epá, eu gostava disso. E se quiseres, nós fazemos uma setlist só com o new metal dos anos 2000. Mas qual é a vossa. Como é que vocês descobrem instrumentos? Tipo, vão para uma lixeira ou pensam primeiro numa coisa, olha, isto estava um instrumento e vão procurar? As duas coisas, ou seja, começámos a vir uma lixeira, foi assim que começou, foi literalmente assim. Aliás, primeiro é que fomos, até fugimos porque tinha aqueles cães, sabe como aos filmes, tem aqueles cães lá. Sim. Depois acidentalmente, não sei, ao jantar, uma saladeira qualquer, ou aquelas latas de nido de leite em pó, sabes? Nós usamos bem, portanto é assim meio acidental. Enquanto o Bordal estava a arranjar cenas para fazer obras de arte, estavam estes gajos a fazer instrumentos de percussão. Olha, vocês podiam ter uma parceria com o Bordal, tocar algumas obras de artes dele, usar uma obra de arte para tocar, exato. Para tocar, ele era gajo de aderir a isso. Pois era. Mandei uma mensagem ao Arthur. O gajo alinhava, ou ele manda-vos a vocês, já sei. A história que eu tenho é uma história. Eu participei em alguns torneios de futsal e houve ali 3 épocas seguidas que fomos sempre à final com a mesma equipa, que tinha um gajo que era execrável. Pá, daqueles gajos, sabes, que tipo não sei, ou um Paulinho Santos, ou um Nuno Santos, ou um do Benfica irritante. O Nuno Santos era do Benfica, portanto, pronto, vale para os dois. Era irritante, era um gajo chato e estava sempre a mandar bocas. E então, uma vez. Era bom, não era irritante, era bom nos mind games. Era isso. E então, o gajo no balneário, uma vez estava-se a vestir e pá, parecia que estava a dar uma flash interview para o balneário. Mas o que ele disse é que, pá, eu sou muito bom em 2 coisas: a jogar à bola e engatar gajas. Eu sou o Bidon. Tinha 2 dons. Ok. Tiveste de explicar a piada aqui. Aos 2 não dons. Tinha 2 dons. Era o Bidon. Mas será que se ele inventou isso na hora, esse gajo é um gênio? Porquê? Então, porque é inteligente, é um trocadilho inteligente. Olha, põe aqui mais água para mim, para o Raul. Achas que é um trocadilho inteligente? Então, acho que é Bidon. Pá, pronto. Epá, Eu não achei nada fixe porque ele metia-me nojo. e ele era mesmo bom a jogar à bola? Não, era mais ou menos. Só que era chato. E era muito grande. Era daqueles que quando encostava ninguém lhe tirava a bola, só com força, parecia que tinha cavilhas pregado ao chão. Era assim uma coisa triste. Mas era o dom dele. Tu tinhas uma história com o Bidon? Pá, tinha uma nota muito estúpida, mas depois lembro, não vou contar. Porquê? Agora Porque vais não é contar. com bidons, é com bidé. Então vais contar. Não. Conta. É uma nota muito ordinária que a minha Conta avó sem contou. ordinarice, anda lá. Então, é uma anedota, eu não gosto de contar anedotas. Mas vais contar, que eu gosto de ouvir a contar anedotas. Então, era uma senhora que contratou uma empregada doméstica. Que veio da aldeia. E foi lá trabalhar para casa, uma senhora burguesa, rica. E ela, pronto, pela primeira vez na vida viu um bidé. E depois estava a contar, eu já não me lembro, passam-se uns pormenores pelo meio. Mas termina assim: a senhora, não sei o quê, ela viu que era um bidé, mas esqueceu-se da palavra e chamou-lhe bidalho. E a senhora, um bidalho? O que é o bidalho? Ainda a senhora lava um e o senhor lava o... Opa, Não, a piada aqui é que foi a minha avó contava muito esta anedota. Ok. Por isso é que eu fixei. Era a anedota recorrente que ela tinha era. na ponta da língua. Ok. Uma anedota estúpida. Ok, fixe. Raul, onde é que tu vais estar? Vais ter mais apresentações de livros? Vais? Onde é que vais estar? Onde é que as pessoas podem contactar contigo? Porque também pode ser um sítio fixe, não só para irem comprar o livro junto com o autor,
ouvir mais uma vez os teus testemunhos e provavelmente vão querer falar contigo. Já tiveste uma apresentação na FNAC, pelo menos, não foi? Já tive duas, estive na FNAC Norte Shopping, ontem estive no Espiga, amanhã estou na cervejaria Lovecraft. Cervejaria? Em Aveiro? Não, a de Santa Maria da Feira. Ok. Depois vou estar. Como é que se chama a cervejaria aqui? Lovecraft. Lovecraft, só que é em Santa Maria da Feira. Ok. Depois, no dia 15 de Abril, estou em Leiria, na livraria Arquivo. Depois, no dia 29 de Abril, estou na Póvoa, na Biblioteca da Póvoa. Depois estou na Feira do Livro de Lisboa no dia 27 de Maio. E para já é isso. Ok. E aí as pessoas podem falar contigo também para perguntarem aquelas coisas que tu respondes no livro, mas se elas tiverem mais urgência, maior urgência, neste caso, vou dizer: onde é que eu me posso inscrever? Quero ir ajudar pessoas. Pronto. E has de ter um teu álbum também a sair em breve, não é? Uau, aí mic drop. Sim, é verdade. Não, porque É verdade, tu é verdade. tens és um projeto musical. Eu sou um projeto musical. És um Tu és projeto um projeto musical. musical. Não, mas já tens coisas. Onde é que as pessoas te podem ouvir? Agora. Tenho poucas, mas no Spotify ou no Spotify. YouTube estão lá algumas, sim. E escrevem Raul Manarte? Encontram-te? Sim. Ok. Ok. Só um, pelo menos aqui, não sei se há outro em Ovar, deve haver. Não sei. É possível. É preciso dizer que o Raul foi meu colega na faculdade, e eu lembro-me bem do Raul e o Raul não se lembra de mim. Portanto, E tu disseste-lhe isso? disse. E ele disse. olhou para ti e disse-te: Nada. Nada, zero. Mas tu és Zero. mais novo, não é? Sou mais Portanto, novo. é aquela cool eu cena. não me lembrar de ti, não é? Sim. Sim. Se fosse ao contrário. Tu não te lembras do Sérgio olhar para ti quando passava na faculdade assim? Ai, um doutor do terceiro ano. Não te lembras Se era disso, assim Raul? que eu olhava para Era o assim pessoal que tu- mais velho. Sim, tu olhavas, tu vias o pessoal trajado. Ai, não era? Não, eu lembro de do Raul tocar guitarra lá numa espécie de conjunto musical que havia lá. uma espécie de conjunto. Tu és um projeto e tinhas uma espécie de conjunto Não, musical. eu cheguei a ir a uns ensaios, mas e lembro-me lá do Raul. Mas pronto, é normal que para verem a impressão que eu deixo nas pessoas. Numa faculdade que aquilo era os gajos chamavam logo a atenção porque eram meia dúzia, estás a ver? E nem assim, nem um, conheço-te de algum lado, não, zero. Dizes-me zero. É isto que ele se preocupa com as pessoas, percebes? Nem se lembra de ti. O altruísmo não existe, não. Ai, como caraças, pronto, estás a ver? Sérgio, faz aí mais uma. Faz um dilema que ele possa responder. Não faço. Não. Um que ele possa Não me responder. lembro agora de nenhum dilema. Mas. Porque vocês têm de encher tempo de antena, é isso? Temos, mas espera. Nós fizemos um à tua irmã, deixa-me ver se eu faço uma. Tu, enquanto projeto musical, imagina que tu agora querias seguir uma carreira musical, vais-me responder este dilema, ok? Vou falar da tua música. Sim. Que é, tinhas de seguir a tua carreira musical, mas o máximo que tu irias conseguir atuar era na sala das pessoas, para uma pessoa. Essas pessoas contratavam para isto tocar a casa delas. Ou a alternativa era tu atuares para muitas pessoas, mas só podias tocar músicas que não gostavas. Nas versões originais. E era para muitas pessoas. Enchias sempre, sei lá, Coliseus, agora o Superboc Arena, isso tudo. Mas só podias tocar covers, músicas que tu não gostas. E com instrumentos fabricados, não é nada disso de apanhar coisas do lixo. Nada de apanhar coisas do lixo. Posso falar de outra coisa? Porque eu vou ser sincero, eu desliguei a meio do teu. Juro-te, epá, nem ouvi até o fim. E não é fala maldade. mais para ti. Não falas para ti. Anda, fala. Desculpa. Não, diz. E não basta. Juro-te que apaguei a meio. Não é por mal, porque não consigo, cenas tipo. Sinto que estou aqui por um motivo, entendes? O meu motivo é pôr o pessoal a mexer-se, e é mesmo, e acho que é importante dizer às pessoas. E não consegues fazer uma pausa para ouvir o meu dilema. Não foi de propósito, juro-te que apaguei. Não é por ser mal educado. Mas eu vou ficar triste. Pronto, desculpa. Então diz lá o que é que querias dizer. Nada, ficamos por aqui. Não, diz lá o que é que querias dizer agora. Não, diz. Diz o que é que querias dizer. Ainda falta 2 minutos, anda. Estavas a falar se preferes não sei o que ou não sei o que mais, e eu lembrei-me que há um dilema muito conhecido que as pessoas perguntam às pessoas: precisas jantar com alguém morto ou vivo, com quem é que seria, certo? Perguntam a adultos e vão buscar altas personalidades, perguntam às crianças e dizem sempre os meus pais.
Mas isso é porque as crianças são ignorantes. Não Sim, conhecem ignorantes. muita gente. E isso fez-me lembrar de outra investigação que por acaso não falo ali, mas que pessoas quando estão pobres são mais burras. Quando tu tens menos dinheiro, ativa-se uma mentalidade de escassez e tens menos performance em testes cognitivos. E isto é importante porquê? Porque a solução para a pobreza, isto eu acho que é importante falar, porque um quinto das pessoas, um quarto das pessoas em Portugal tem pobreza ou em risco dela, não é através de mais competências, como nós psicólogos fazemos muitas vezes, de aptidão financeira ou competências para empregabilidade, é ou subimos os ordenados mínimos, por exemplo, ou descemos os lucros empresariais para a inflação ter algum limite e haver maior poder de compra. E porquê que esta conversa é uma seca? E porquê que eu estou a falar sobre ela? Não é uma seca. Essa questão da pobreza é verdade. As pessoas, quando estão cognitivamente completamente focadas a pensar na refeição que vão ter a seguir e não têm, nem sequer conseguem ter o nível de abstração para parar e pensar. Sim, isso é um efeito. E a investigação em agricultores indianos antes e depois da colheita deles mostra que a diferença de QI entre os dois momentos é de 15 pontos. 15 pontos de QI, tu podes ser considerado, como se dizia antigamente, atrasado mental por essa diferença. E a solução está em nós nos mexermos como grupo e como comunidade, e algumas dicas estão nesse livro que estás a apontar. É isso mesmo. Malta, o altruísmo não existe. Raul Manarte, obrigado por teres vindo. Não, obrigado. Até à próxima. Se quer não vai dar a música. Será? Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.